Veja no programa de hoje, Campinas recebeu mais uma edição do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Para que eles conversem entre si, para que eles intercooperem. 350 líderes cooperativistas de todo o país estiveram no evento debatendo as tendências para o setor. O cooperativismo é onde as pessoas encontram segurança. Delegação catarinense também esteve em Campinas. A FECOAGRO veio falar sobre intercooperação. Trabalhar em conjunto. A Cooperja e a Auriverde focaram no cooperativismo do futuro. Decisões mais rápidas as cooperativas têm que tomar. Formação continuada dos nossos jovens. Tudo isso você acompanha agora conosco nesse giro pelo mundo agrícola brasileiro. Um segmento que mexe com mais de 50% da produção nacional e que tem feito a diferença na vida dos associados. Vamos juntos! Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existe barreiras quando a gente se une. Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. A pauta de hoje é sobre o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, um evento tradicional que há 9 anos propõe debates sobre as tendências do setor, a inovação, os processos de melhorias e as transformações digitais. Em 2022, Campinas, mais uma vez, foi a casa do cooperativismo agropecuário. E a nossa equipe, a equipe da TV Coop, esteve em São Paulo durante 2 dias acompanhando esse encontro. Esse Brasil agrícola, evidenciado mundo afora, é um fenômeno a ser estudado. De importador de alimentos na década de 70 a um dos maiores players do mundo, o país se tornou grande provedor de alimentos. Sabe por quê? Porque as tecnologias ajudaram a produzir mais em menos áreas de terras. Sem contar que a preservação ambiental nos colocou em patamares internacionais. Vejam só, nos primeiros 5 meses de 2022, as exportações do agronegócio somaram 63 bilhões de dólares, 20% a mais do que o registrado no mesmo período de 2021. Aí entra em cena o nosso status. O status do cooperativismo agropecuário. Vocês sabiam que 53% de toda a produção agrícola do país passam pelas cooperativas do agro? Bom, se não sabiam, estão sabendo agora. Por isso, esse povo todo, mais de 300 congressistas, está aqui, em Campinas. O programa de imersão proposto pelo Grupo Conecta aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias tem um único propósito: transformar as organizações em conglomerados ainda mais fortes e saudáveis, fazendo com que eles entendam as necessidades do mercado. Por isso, esses homens e mulheres que estão aqui têm a nobre missão de manter o cooperativismo ativo. Trazer esse fórum das cooperativas agropecuárias para que eles conversem entre si, para que eles intercooperem, para que eles façam um networking, isso é muito importante. É importante ter mais momentos como esse, viu, Domar? É muito complexo pensar um evento dessa magnitude. É complexo porque a gente lida sempre com presidentes e diretores, então são agendas complicadas, né? São agendas que a gente começa a travar um ano antes. Então trazer eles também para falar sobre quais são os desafios de cada um dentro da sua cooperativa. Então assim, eu vejo que toda a logística disso é extremamente complexo, mas quando você vê essa quantidade de presidentes aqui, a gente está com, esse ano nós estamos na 9ª edição, mas é um marco aí de o maior número de cooperativas e presidentes reunidos aqui dentro, então assim, a gente está muito feliz por isso. Por falar nisso, as cooperativas catarinenses nessas 9 edições do ENCA sempre marcaram presença. Em 2022 não foi diferente. Graças ao envolvimento da UCESC e do Sescope, muitos líderes do agro passaram por Campinas. As cooperativas de Santa Catarina estão sempre atentas à evolução dos fatos e estão aqui. A gente já encontrou vários dirigentes aqui que vêm prestigiar, vêm em busca de conhecimento, vêm em busca de informação.
para melhor gerir as suas cooperativas e competir nesse mercado que cada vez é mais competitivo, mas não também para quem estiver bem informado, para quem tiver boas informações, nada é impossível. Aqui você tem cooperativas do Brasil inteiro, né? De todo o país, de todos os ramos e atividades diferentes, né? Então você tem um conhecimento, uma bagagem muito grande. Você sai daqui com visões diferentes, sem falar ainda das palestras que vai ter, do alto nível das palestras, né? Então a gente participa quase que todas as edições aí do ENCA, para realmente você sair daqui com uma visão muito mais ampla de todo o negócio, né? Sabemos que é importante aqui, a gente vê muitos cases, que as inovações sempre acontecem, e as cooperativas do Brasil inteiro, então é muito bom a gente ver a realidade do Brasil inteiro e levar então esses cases, essas inovações para a nossa realidade também. Então é muito importante, a gente está muito contente de estar aqui no ENCA e participar aqui e levar para a nossa realidade tudo o que tem de inovação e novas ideias com a pandemia que teve, todas as mudanças que aconteceram, e nós então fazer uma essência maior na nossa cooperativa, na Cooper Campus. O encontro deste ano focou em 6 temáticas principais: a transformação digital das cooperativas, o Agro 2030, o e-commerce, as tendências do setor e o relacionamento com o associado. Falando nele, no associado, a produtora Ellen Jacinto, de São Paulo, e o presidente da Cotrijal, Ney Mânica, vieram a Campinas dividir experiências. Principalmente nesse momento que nós estamos vendo Agro 4.0, biológicos, tanta novidade, a cooperativa tem esse papel de ser um grande disseminador de novas práticas e de informação. E o meu papel é mais na comunicação. Eu sou produtor rural, eu sou também colunista de agronegócios e eu lanço um desafio aí para a gente comunicar melhor o que a gente faz dentro da porteira. Porque a gente é muito produtivo, a gente é muito eficiente, a gente preserva e precisamos passar essa informação para fora do agro. As cooperativas que expõem aqui, que apresentam seus cases de sucesso, mostrando cada vez mais a importância do cooperativismo para o agronegócio brasileiro. O cooperativismo é onde as pessoas encontram segurança, confiança, serviços e, enfim, onde protege o produtor, principalmente o pequeno, o médio e também o grande produtor. Então estamos muito felizes aqui em participar com esse grande público, Cooperativas do Brasil, e como você colocou, momentos de troca de experiências, de aprender, cada vez a gente aprende mais, a gente chega aqui com conhecimento e sai daqui com um pouco mais de conhecimento. Isso é muito importante para os nossos produtores, que é a razão de ser das nossas cooperativas. Em relação ao Agro 2030, a apresentadora Kellen Severo, especialista do setor, expôs no ENCA e com muita sabedoria os cenários que se desenham para esse futuro de logo mais. Afinal, como a tecnologia 4.0 vai impactar o agro? Nós estamos, neste momento, com uma tendência de surfar essa onda na próxima década. E para que a gente possa surfar essa onda, a gente precisa se preparar. E como a gente se prepara? Primeiro, entendendo o que é, fazendo um diagnóstico do que é essa nova onda. Nada mais é do que a integração digital, atendimentos remotos, a internet das coisas, mais dados, mais inteligência artificial, com máquinas sugerindo a tomada de decisão a partir de um arcabouço de muitos dados. Entendido este ponto, a gente precisa pensar como isso se conecta com o meu negócio no agro. Os processos de intercooperação e o futuro das cooperativas agropecuárias, temas defendidos pelos nossos especialistas, vão estar em evidência logo mais. Sigam por aí. Por falar em processos de inovação, o quadro Relembrando dessa semana vai destacar uma parceria entre o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e a Embrapa no desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental que está ajudando a melhorar os processos dentro das granjas de suínos. Revejam esse conteúdo que está mais atual do que nunca. Com 20% do rebanho nacional, um dos maiores do país, e responsável por 1/4 das mais de 3 milhões de toneladas produzidas, Santa Catarina é referência mundial quando se fala em suinocultura.
Aqui, a cadeia tem uma expressão singular. Afinal, somos zona livre de febre aftosa sem vacinação. Isso já é uma identidade e tanto. Em 2020, com a pandemia e tudo, o estado vendeu mais de 350 mil toneladas de carne suína e faturou perto de 760 milhões de dólares. Segundo o IBGE, Santa Catarina possui 8 mil produtores, entre independentes e integrados, que juntos concentram quase 8 milhões de animais. Mas para crescer, havia um entrave: o licenciamento das pocilgas. Eu disse havia, porque a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, juntamente com o IMA, Instituto do Meio Ambiente, desenvolveram um software que vai auxiliar nas análises dos processos. Chamado de Sistema de Gestão Ambiental da Suinocultura, essa ferramenta tem o objetivo de ajudar a desenvolver o setor que andava freado nos últimos tempos, porque o volume de dejetos gerados lá no campo sempre causava uma enorme dor de cabeça ao produtor rural. Por isso, a ideia é que esse software também viabilize a cadeia, deixando-a mais equilibrada e sustentável. A Embrapa deseja que essa nova ferramenta agilize todos os processos, de forma transparente. O sistema de gestão ambiental na suinocultura, ele é composto por uma série de normas e recomendações técnicas que o projetista deve seguir para a elaboração do projeto de licenciamento ambiental. Tudo isto está agrupado em um software, o software de gestão ambiental na suinocultura, que é uma ferramenta extremamente importante para o técnico, pois facilita bastante o trabalho no momento da elaboração do projeto técnico. Também facilita muito a ação e a atividade do fiscal, do responsável pela interpretação do projeto e pelo consentimento da licença ambiental, que é feita pelo órgão ambiental, no caso o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. A gerente de licenciamento ambiental rural do IMA, engenheira agrônoma Gabriela Ribeiro, explica como o Instituto vai concentrar essas demandas. O IMA ele vai receber os projetos da consultoria e vai analisar o processo como um todo. Para nós foi um grande avanço em relação à questão tecnológica, porque antigamente os processos vinham em planilhas de Excel e hoje com o sistema vai ser tudo automatizado. Então isso garante uma padronização nos projetos, e também não vai onerar tempo, a questão do tempo, tanto para o projetista, tanto para o analista do IMA. A consultora em agronegócio, também engenheira agrônoma Cíntia Zanuzzi, acompanhou esse processo desde o seu início e entende que é uma ferramenta que coloca o Estado na vanguarda da cadeia. Para o engenheiro contratado que vai realizar o processo de licenciamento, vai auxiliar muito, porque ele só vai preenchendo os campos em que o software vai solicitando. Isso depois vai gerar um documento em PDF que ele vai protocolar junto ao processo de licenciamento. O que muda ao processo anterior, Antes eu fazia isso e cada engenheiro tinha a sua metodologia na forma de preencher os campos ali, da instrução normativa que o órgão tinha. Hoje não. Hoje ele segue o passo a passo que o software vai solicitando a cada passo que ele dá lá para o preenchimento. Então isso reduz erros, porque ele só vai preencher o que está se pedindo no software e agiliza e padroniza o processo de licenciamento, que futuramente também ajuda muito o órgão ambiental na análise. E assim, de uma simples ideia nasceu o projeto que tem tudo para se transformar em modelo para o país. Além disso, vamos falar sobre inovação, pesquisa, desenvolvimento de produtos, revolução digital e os conceitos que precisam mudar dentro das cooperativas. Levar o cooperativismo aos cooperados é uma necessidade. Quando a gente leva para a prática, a gente percebe muito que ainda falta a educação cooperativista. Fiquem conosco, já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, Osesc Sescope Santa Catarina, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro.
a união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Explicação, tem explicação, Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. Fecoagro, 47 anos. Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, nos tornamos ainda mais forte. Diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a Fecoagro, construída ao longo de 47 anos, permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Oferecimento Calcário Botuverá. Qualidade que vai mais longe. É fato que o cooperativismo agropecuário já tem todos os seus processos muito bem definidos. Mas lá de vez em quando é preciso resgatá-los. E foi por isso e para isso que o Encontro Nacional das Cooperativas nasceu, para debater tendências, entender cenários, sempre com o objetivo de fazer o setor evoluir ainda mais. Em 2022, o foco esteve voltado também para os processos de intercooperação, que estão lá nas diretrizes do cooperativismo, só que muitas vezes esquecidos. Santa Catarina tem dado exemplo nesse sentido. Com 1.200.000 habitantes, Campinas é o terceiro município mais populoso de São Paulo. É também um dos principais produtores agrícolas do país. E foi aqui, nesse complexo de hotéis, que os principais líderes do agronegócio se reuniram para debater o futuro das cooperativas agropecuárias. Juntas, essas 152 cooperativas geraram perto de 212 bilhões de reais no ano passado. E nesse contexto todo, é preciso somar a energia dos catarinenses. O poderio econômico gerado pelas cooperativas agropecuárias do estado de Santa Catarina se tornou referência nacional. Afinal, como explicar que num território tão pequeno como o nosso, de pouco mais de 1% do país, se possa gerar tanta riqueza? E uma das explicações está nos processos de intercooperação. Não fosse ele, talvez os resultados de 2021 não tivessem essa expressão toda, perto de 40 bilhões de reais. E foi exatamente a intercooperação que trouxe o diretor executivo da Fecoagro, Ivan Ramos, a Campinas. Ele expôs aos participantes como funciona essa relação de negócios entre as cooperativas do grupo. Ivan dividiu o palco central com o presidente da OCEPAR, José Roberto Ricken, que trouxe o mesmo tema na visão dos paranaenses. Obviamente, cabe às cooperativas se entenderem entre elas, senão você vai anular aquele esforço que o cooperado faz de crescimento, né? Às vezes até ele se beneficia da desunião, porque
porque ele joga aqui e ali, mas quando ele vê a longo prazo, uma melhor coisa é ter uma estrutura forte de cooperativa e elas integradas para atender a demanda que existe hoje a nível internacional. Com a pandemia, nós crescemos no Paraná 32%. Do que veio esse 32%? Mais demanda. Os países que não tinham produção de alimentos se estocaram. Então, a oportunidade nós temos. Acho que nós estamos no lugar certo, na hora certa. Agora nós temos que aprender a trabalhar melhor entre nós. O começo sempre foi mais difícil, né? Porque as pessoas precisavam entender da importância de se intercooperar, de trabalhar em conjunto. Então, no começo, nem todas as cooperativas assimilaram, ou nem todos os setores nas cooperativas assimilaram. A decisão de fazer a intercooperação é estratégica, é dos dirigentes das cooperativas, mas a prática, o operacional, são de outras pessoas. Então, precisou sensibilizá-los à importância da intercooperação. Mas à medida que avançou o trabalho, que se mostrou os resultados, que é importante a intercooperação, foi facilitando mais. E nesse mesmo palco, o presidente da Cooper, Giovanni Zanata, e o presidente da Cooper Auriverde, Cláudio Posti, debateram, juntamente com demais líderes nacionais, o futuro das cooperativas agropecuárias. O foco está mesmo na sucessão. Há 30 anos atrás, quando eu comecei, também a gente estava preocupado com o futuro das cooperativas e o nosso futuro. E a gente vem se adaptando, então eu acho que a melhor maneira de pensar no futuro é se adaptar logo, próximo, rapidamente, decisões mais rápidas as cooperativas têm que tomar. Para isso, o jovem está no meio, tem que estar ligado, tem que estar usando ele como sendo o nosso informante ou nosso trazer as informações do jovem. Nós temos assim experiências bastante positivas, onde que nós, com o treinamento que a gente tem junto com a juventude, né, onde é que nós começamos lá com o Fojulico, depois fomos para a formação da juventude e hoje continuamos com essa formação continuada dos nossos jovens, eles assumindo a propriedade, ou fazendo a sucessão na sua propriedade e também já participando, né, na executiva, né, ou no Conselho de Administração e Fiscal da cooperativa. O diretor da Giro Agro, Fábio Chigueu, esteve aqui falando sobre os desafios na produção de alimentos. O mundo já nos entende, né? Muitas vezes isso não é dito de forma aberta, porque o alimento realmente é uma coisa básica, né? A gente até analisa questões, por exemplo, linkando a pirâmide de Maslow, lá da administração de empresas, né? Nós vemos que a base dela é principalmente o alimento, né? Então, é muito uma questão de segurança alimentar, mas o Brasil hoje tem um papel fundamental na questão de segurança alimentar no mundo. Hoje os processos evoluíram muito em termos de produtividade, em termos de conceito de tecnologia. Você percebe que o Brasil segue bem, segue firme? O Brasil segue firme, né? A gente, como eu citei, a gente vê o case da soja, né? Que hoje nós somos o líder em produtividade mundial, mas eu acredito que muito tem que ser feito ainda, né? Então eu vejo que o conhecimento, principalmente nós, engenheiros agrônomos, nós temos que gerar e difundir e praticar muito o uso desse conhecimento, porque é dessa forma que a gente vai melhorar a produtividade, né? O Sandros Carvalho, da Ulambra, mostrou o caminho das cooperativas dentro dessa nova era digital. É um processo delicado, não é um processo fácil não. É ter maturidade para entender o momento do negócio, para realmente disponibilizar um investimento e capital humano para fazer essa mudança, porque são muitas mudanças para fazer. Há 2 anos atrás, a gente redefiniu o planejamento estratégico e essa visão de crescimento que a gente colocou só é possível adotando tecnologia, né? E adotando plataformas de gestão, facilitando a tomada de decisão, integrando as informações, e por isso a gente começou realmente a investir no negócio. Agora, é claro que é uma jornada longa, não é uma jornada que acontece de um dia para o outro. Então a gente está formando e capacitando pessoas, a gente está integrando as áreas, criando cultura. Então é uma jornada longa, mas a gente começou, acho que a gente está no caminho certo. A Caroline Berlanda instigou as cooperativas sobre a importância de levar o cooperativismo aos cooperados.
Quando a gente fala em cooperativismo, automaticamente se pensa, o cooperado, ele conhece de cooperativismo, ele está dentro de uma cooperativa. E quando a gente leva para a prática, a gente percebe muito que ainda falta a educação cooperativista, né? As cooperativas em si levarem essa educação cooperativista para o campo, onde todos os setores da cooperativa estejam integrados, porque você pensa qual é o principal elo entre a cooperativa e o associado e o cooperado. Então, nesse contexto, a gente tem a equipe técnica que está a campo, mas nós temos também a área social, a área de marketing, nós temos diretoria. Então, eu acredito que o principal desafio é realmente os setores estarem integrados e a comunicação ser uma comunicação efetiva e realmente assim, voltada para a educação cooperativista. E o engenheiro agrônomo João Prieto, da OCB, veio destacar a importância das commodities no cenário atual. As cooperativas agropecuárias têm feito o seu trabalho de forma muito bem sucedida. Então, as cooperativas, hoje nós temos mais de 1.200 cooperativas no país que congregam mais de 1 milhão de produtores rurais cooperados. E essas cooperativas hoje, para a gente ter um exemplo da representatividade, elas representam 53% da safra de grãos do país. Ou seja, 53% da safra de grãos vem de produtores rurais cooperados. Então, isso mostra a relevância do nosso modelo, a pujança do nosso modelo e que esse crescimento do cooperativismo, ele tem muito a contribuir para o país. Né? Então, da mesma forma, a gente pode dar como um exemplo também o nosso modelo de negócio como significante para o pequeno produtor rural. Hoje, mais de 70% do quadro social das cooperativas agropecuárias é formado por agricultores familiares. Então, isso reforça o nosso discurso que o cooperativismo ele é um modelo inclusivo. Assim se constrói o futuro, debatendo tendências, observando cenários, criando alternativas. Porque a agricultura brasileira é dinâmica demais para ficar de braços cruzados. Nós somos a força do cooperativismo. Agradecemos a todos pela companhia. Uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem. Tchau.